Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos na casa do Senhor e assim, neste momento da liturgia, estarmos expondo, explicitando a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 20 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, eis aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Então disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades, nem o sigais, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Vamos ao verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la, e quem a perder, este a preservará. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali ajuntarão também os abutres. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Suplicamos ao Teu Espírito Santo para que nos elucide os mistérios, meu Deus, que cercam a Tua vinda gloriosa. Queremos, Pai Santo, neste momento, a confiança do selo do Espírito Santo, para que nosso coração possa estar em paz, para que, lavados pelo sangue do Cordeiro e selados pelo Espírito Santo, possamos estar preparados, meu Deus, para o grande recolhimento, para o grande arrebatamento, Senhor Jesus, pois sabemos que uns serão tomados e os outros serão desprezados. Uns adentrarão ao teu reino e os outros serão jogados nas trevas exteriores, onde há tormento eterno. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, queremos fazer parte do teu reino, queremos te servir, queremos estar alinhados com a tua vontade, para podermos, meu Deus, alcançar a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos nessa manhã. Eu humildemente coloco os meus sentidos à tua inteira disposição para pregar a tua palavra neste momento. Dá-me espírito de equilíbrio, Senhor Jesus Cristo, na interpretação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os espíritos imundos, contrários à pregação do teu evangelho, sejam repelidos e afugentados pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos aqui presentes. Abençoa, Pai Santo, a todos que nos assistirem pela COS TV. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, suplicamos a tua bênção, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho de Deus e o Santo Espírito. Amém. Mistérios acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja que a perplexidade maior eram dos inspetores, aqueles que eram os guardiões da lei de Moisés, que estavam ali observando o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele realizava sinais esses que cumpriam e que demonstravam, que tornavam explícito que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei eterno, o Rei que vinha até o seu povo, aquele que prometeu habitar em meio ao seu povo, o grande Emanuel, o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus Altíssimo, que se manifestou em carne e sangue para destruir e desfazer as obras de Satanás.
Esse Filho de Deus estava com todo o seu poder ali, ministrando, pelo poder do Espírito, ministrando, e os fariseus estavam perplexos, vendo ali com certeza esses sinais que tornavam, que cumpriam ali Isaías 61 e tantas profecias de Daniel também. Eles ficaram ali e vieram inquirir o Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 20, os fariseus o inquiriram sobre o reino de Deus. Os fariseus, eles tinham muito orgulho de serem os guardiões da lei de Moisés e acreditavam que somente pelo mérito de obedecerem à lei, de se obedecer à lei, poderia se alcançar o reino dos céus. E eles se achavam os únicos meritosos para tal acontecimento, para tal feito, para tal ação de serem salvos, porque obedeciam à lei de Moisés e às tradições. Só que o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, o juiz supremo, já os havia condenado. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam os pequeninos entrar, porque com seu orgulho, com essas novas cláusulas que vocês incrementam às leis, torna o caminho dos pequeninos difícil para adentrar ao reino que vocês pensam que já estão lá. Mas vocês já estão condenados, receberão condenação maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, que também são citados neste texto. Condenação maior para eles. Veja a perplexidade deles em comprovarem que o Senhor Jesus Cristo é o Rei Altíssimo, o Filho de Deus e o Messias. Eles inquirem, fazem questão de questionar. Dá-se a entender que também ali eles buscavam uma falha do Senhor Jesus Cristo, um tropeço na lei de Moisés, para assim levantarem falsas testemunhas. E de fato eles fizeram isso quando o Senhor Jesus Cristo foi levado a Pilatos, quando o Senhor, depois de por Pilatos, foi transferido até Herodes. E eles assim queriam, ele ostenta ser rei, ele ostenta o trono de César, não vai governar sobre a Judéia, vai governar também sobre todo mundo, até o trono de César está ameaçado. Realmente estava ameaçado, né? Pois até o próprio César tem um reino provisório por questão da sua morte, ele haveria de falecer. Jesus estava instalando o reino ali. Então, ali eles fazem esse inquirimento e com certeza queriam ali agregar algumas provas contra o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fala em mistérios. O Senhor Jesus Cristo usa ilustrações até um tanto extremas, ao ponto de falar acerca da sua vinda, de abutres que se reúnem em torno da carniça, que pode muito bem apontar no último versículo que nós lemos, o verso 37, aos abutres, aqueles que conspiraram contra a morte do Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo estar apontando as aves, a humanidade decaída, o próprio povo de Deus decaído, que participou do plebiscito, dizendo, condena-o, aquele que estava ali sendo martirizado, foi torturado e ali crucificado ao Senhor Jesus Cristo, representava o cadáver, né? Pois ele foi morto na cruz do Calvário. São ilustrações que o Senhor Jesus Cristo utilizou de forma clara. Não podemos aqui medir o teor, né? Pois nós estamos olho no olho, vendo ali como participantes visíveis desta ação, desse pronunciamento do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo correlacionava as suas frases e ao mesmo tempo ele trazia ilustrações. Aquele que tem o Espírito entenda. Quem tem o Espírito Santo revela. Quem tem o Espírito Santo busca o conhecimento, e esse conhecimento que provém, o verdadeiro conhecimento que provém de Deus, nos é entregue. Bem-aventurados os pequeninos, pois a eles foi revelado o reino dos céus. Veja que eles, vendo o poder sobrenatural que emanava do Senhor Jesus Cristo, já associaram, ele é o Messias mesmo? Vamos ver se sai da boca dele que ele é o rei, que ele tem poder. Porque se ele realmente é o rei, nós vemos que ele haverá de impor esse reino pela força bruta, pois nas promessas messiânicas, alguém um pouco ou mais semelhante ainda que Davi, virá com suas hostes, com seus exércitos, e imporá o reino aqui em Jerusalém, será a capital do mundo, e todas as nações serão subordinadas às ordens do Messias. E Israel,
A nação do Messias vai ser, o povo de Deus vai ser ali colocado em evidência entre todas as nações. Essa é a mentalidade dos fariseus na palavra de Deus, entre aspas, no que tinha sido a palavra de Deus até aquele momento. E aí vemos que o Senhor Jesus Cristo os deixa confuso. Veja que o Senhor Jesus Cristo disse acerca deste reino. Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O Senhor Jesus Cristo já foi logo desmontando esses conceitos que os fariseus tinham, porque não compreendiam as etapas e as fases a serem cumpridas pelo Filho de Deus, assim como há etapas da obra do Espírito Santo nas nossas consciências. Há uma necessidade dentro do nosso reino pessoal, pois às vezes nós, com nossas decisões tão convictas, tão obsessivas, tão obcecadas, não permitimos que o Espírito Santo reine em nossas consciências. Por isso exige-se algumas etapas. Algumas pessoas, para serem libertas, precisam tomar o impacto da unção do Espírito Santo. Alguns, e conhecereis a verdade vos libertará. Algumas pessoas, lendo a palavra de Deus, e tão somente a lendo, vão se convertendo, e a palavra vai santificando, vai quebrando os grilhões, vai rompendo com os pecados, e a pessoa vai se santificando pelo poder da palavra, pela obra do Espírito Santo, e a pessoa se torna adepta do reino. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse para os fariseus: não vai ser dessa forma, vai ser em etapas, não vai ser dessa forma como vocês estão pensando. Eu estou cumprindo grande parte de algumas profecias, mas efetivamente a imposição efetiva deste reino haverá de ser na segunda etapa da sua segunda vinda. Ou para muitos outros intérpretes da palavra de Deus, será na sua segunda vinda gloriosa, pois assim efetivamente serão separados os justos do injusto, que serve a Deus, daquele que não serve a Deus, e assim o reino haverá de ser efetivamente implementado. Para que o reino efetivamente possa ser implementado, há uma necessidade de que o mal seja punido. Se este rei é todo poderoso e justo, ele haverá de julgar e assim separar o joio do trigo, os maus para a condenação, porque praticaram a injustiça, resistiram à obra do verdadeiro Rei, do Espírito Santo, e por isso serão condenados eternamente. Mas os resilientes e perseverantes em obedecer a palavra de Deus, os que invocaram o seu nome, receberam da sua salvação, vão fazer parte deste reino eterno. E nós vemos a descrição deste reino na palavra de Deus, as profecias, quando lemos Apocalipse, é algo de maravilhoso. Aqui nós estamos vivendo uma grande crise econômica, o custo de vida, a sobrevivência, por questão de impostos excessivos, nos torna a subsistência cada vez mais difícil, porque vemos a injustiça e a impunidade. Homens que perderam valores estão sendo colocados no comando de grandes nações, e o que acontece? Fome, miséria, injustiça e violência. No reino de Deus não existe nada disso, porque o reino de Deus é perfeito, inabalável. Até o primeiro revolucionário que tentou desequilibrar o reino de Deus, de lá ele foi banido. Muitos dos motinados que tentaram dar um golpe, desequilibrar o reino de Deus, foram colocados, como pela revelação do apóstolo Pedro, nas cadeias da escuridão. Então não tem como abalar o reino de Deus, ele jamais será abalado. Jamais será abalado o reino de Deus. E ele promete àqueles que têm ao Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor, fazer parte deste reino eterno, desse reino de justiça. Eu almejo ansiosamente, eu clamo todos os dias, como nós entoamos aqui em músicas, com cânticos na Remanescente Cristã, pois cantamos a harpa cristã. Nós ansiamos fazer parte desse reino, ver o nosso Deus face a face. Agora podemos ver em parte, mas breve o veremos face a face, e estaremos com o Senhor Jesus, como nos diz 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, com corpos transformados, arrebatados, assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. O encontro será nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Etapas do reino de Deus. Aqui, no primeiro verso, no verso 20, ele já está desmontando o pensamento dos fariseus.
porque a intenção dos fariseus era uma intenção má. Questionar. Quais as intenções em questionar? Veja hoje quando você assiste um programa de telejornal, né? Sabemos com quem os jornalistas estão alinhados. E quando eles vão entrevistar um cristão, um conservador, o que eles fazem? Eles não fazem questionamentos, eles fazem provocações, eles pirraçam, tentam colocar os conservadores em contradição. É algo terrível, pois conseguimos hoje ver quem está alinhado com o reino de Deus, com os que lutam para preservar a cultura judaico-cristã e com aqueles que são agentes de Satanás colocados em telejornais. Veja no verso 21, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Você já viu algumas das revistas daquela seita Testemunha de Jeová? Os desenhos são muito bem feitos, eles fazem questão ali de expressar o que eles acreditam da Bíblia. Vemos um reino bem feitinho, com paisagens lindas, com bichinhos, né? A natureza em harmonia com os seres humanos, as criaturas, e dá-se a entender que eles relembram e a base das escrituras quando Adão tinha harmonia com a fauna e com a flora, e porque pela questão do pecado tudo isso foi perdido. E eles almejam, né? Eles nem acreditam que estão salvos, mas expressam ali nas suas ilustrações, das suas revistas, né? Na revista Sentinela lá, este reino que vai ser implementado. Quantas seitas ideológicas também não elaboram aí reinos utópicos, onde vai prevalecer uma determinada doutrina revolucionária, esquerdista, e o reino vai ser estabelecido. Só que para que esse reino possa ser estabelecido, um rastro de destruição, de fome, de miséria, vai ser implementado sobre a terra. Guerras e conflitos terríveis, pois esse plano já se mostrou por diversas vezes implementado sobre a história, que vai gerar guerras, destruição, fome, peste e miséria. Então, eles estão tentando por diversas vezes implementar um reino utópico que vai estar fadado ao erro, o que vem de Satanás, não vem da palavra de Deus. Verdadeiramente o reino verdadeiro, o apóstolo Paulo já teve o privilégio de ir ao terceiro céu e já nos declarou as maravilhas. Ele, como homem tão racional, não conseguiu achar palavras para descrever as maravilhas do reino dos céus. Olha que situação, né? Então, verdadeiramente esse reino vai ser concedido a nós pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Então, muitos estão dizendo, o reino está ali, acredita ali que vai dar certo. Acredita agora nascer esse novo líder aqui, né? É interessante que todos eles trazem uma característica mitológica. Satanás é o pai do engodo que engana as nações. Note que existe toda uma semelhança em todas as religiões, até mesmo filosóficas e ideológicas. Nós vemos ali que existe uma espécie de Messias, um libertador, que vai implementar paz, e a sociedade às vezes formam suas bolhas e seguem esses líderes, que trazem propostas de reinos utópicos, de soluções utópicas. É algo terrível e diabólico. Quantos até não vão como bombas, né? Se enchem o corpo de bombas e ali acreditam estar fazendo a vontade de Deus, né? Só que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus, e a mensagem não é igual à mensagem que assim foi incumbida aos apóstolos e aos discípulos. Vejam que são falsos messias, falsos agentes agindo sobre os espíritos imundos para implementar os seus falsos reinos, suas falsas ideologias e o engodo. Isso tudo vem de Satanás. Veja, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Quando nós prestamos atenção no que o Senhor Jesus Cristo afirmou nesse final dessa frase do verso 21, veja que ele fala que o reino já está entre vós. Veja que milagrosamente João Batista nasceu de uma mãe estéril. Veja que há algo interessante, que o Espírito ali abre a madre de Isabel e ela tem o filho de Zacarias, praticamente uma função, a personalidade de
de sacerdote, de homem consagrado, estava na essência de João Batista, ele era de linhagem sacerdotal, mas ele nasceu milagrosamente porque Isabel era estéril, sua madre poderia gerar agora, e ele foi um dos primeiros a preparar, como disse a profecia de Malaquias, ele preparou os caminhos do Senhor, ele vivia uma vida totalmente consagrada, tinha voto nazireu, que era um dos sinais da sua vida de consagração, e quando ele pregava, ele não realizou os sinais mirabolantes, mas ele foi o primeiro, além de preparar o caminho, ele já disse, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus já está entre vós. Veja que os profetas, de certa forma, que antecederam a João Batista, em especial Isaías, já falavam acerca deste reino. Isaías traz muitos detalhes acerca das características, em todos os planos acerca deste reino, não dá tempo nós trabalharmos aqui. E quando nós vemos a revelação de um reino, a formação de uma nação, quando Deus resgata o seu povo da terra do Egito, essa concepção de nação, essa concepção de reino, de nação de sacerdotes, povo escolhido do Senhor, já vai trazendo a ideia e a esperança, a busca de fazer parte de um reino. E as promessas messiânicas falam o quê? Que Deus sempre desejou habitar entre vós. Na construção do tabernáculo, Deus intencionava, e ele ali manifestava o grande eu sou, a mesma coluna de fogo que convoca Moisés para libertar o povo, um tipo humano do Senhor Jesus Cristo. Ele também ministrou sinais na terra do Egito, derrotando os falsos deuses, os falsos messias ali. E ele ficava no centro do povo, e as 12 tribos organizadas em torno do tabernáculo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Veja a coluna de glória, que confirma no Monte Carmelo, onde ali o Senhor Jesus Cristo mostra a sua natureza divina, onde o próprio Pai afirma, tem Elias e tem Moisés ali, mas a este adorai, esse é o meu filho, adora porque ele é o meu filho, ele é divino. Os outros, um foi arrebatado, o outro passou pela morte, mas adore ao meu filho. A nuvem de glória que é o próprio Deus confirmava, que é a mesma nuvem de glória que se manifestava lá para salvar, se manifestou lá para salvar o seu povo, ali diante do mar de Juncos. Grande livramento ocorreu ali. Então vemos que Deus habitou em meio ao seu povo, manifestando-se ali no tabernáculo, na construção, na inauguração do templo de Salomão, e agora o grande Emanuel estava ali, habitando no meio deles. E eles ainda não conseguiam entender na totalidade, como muitos crentes dos dias de hoje, que não se dedicam a buscar o conhecimento da palavra de Deus, ainda não entenderam que já foram selados com o Espírito da promessa. Deus já está no centro das tuas decisões, na tua consciência, selando você, orientando você quando você quer ouvir, quando você busca se encher da presença dEle, quando você busca se santificar, o Consolador começa a atuar. Então entendemos que este reino já foi implementado. O reino de Deus, nós já fazemos parte deste reino. Mas aí você pergunta, pastor Vilma, mas é tanta maldade, tanta injustiça, esse mundo jaz do maligno. É, realmente. As instituições, os órgãos, as nações, tem aí os seus tiranos comandando, todos os agentes do diabo. Mas veja que no mundo espiritual, com o olhar espiritual, crendo no que está escrito na palavra de Deus, como Paulo revela aos Efésios, vocês já foram colocados num plano que está acima do plano dessa terra, nas regiões celestiais. Tem fogo, língua de fogo sobre a sua cabeça, selo do Espírito Santo. Isso fica bem claro na parábola do rico e Lázaro, que nós vemos que os filhos de Deus são recolhidos pelo anjo, como Lázaro é recolhido pelos anjos e levado ao paraíso. E o rico, que teve o tempo suficiente para se arrepender e não se arrependeu, então logo morreu, os demônios vieram recolher a sua mercadoria e o levaram, e lá no inferno ele estava em tormento. Imagina o que os demônios não fazem com os agentes do mal, quando eles são ali apartados da presença de Deus e não há mais chance.
não há mais possibilidade de salvação, pois adentraram a eternidade e agora vão vivenciar para sempre as dores da morte eterna. Então veja que o Espírito Santo no reino de Deus implementa a vida do Cordeiro. O poder da ressurreição, ele ressuscita a nossa vida espiritual para uma nova convicção, para um novo pensamento, para uma nova forma de viver, um novo testemunho de vida. E ele garante, ele vai perseverar até o fim. Jesus não vai abrir mão de você. Aqueles a quem o Pai envia, ouvem a minha voz e de forma alguma eu os lançarei fora. Você faz parte deste reino. Eu já estou entre vós, eu sou o grande Emanuel que se manifesta na tua vida. Você já faz parte do reino de Deus. Então disse aos discípulos: chegará um dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Veja que parece que há nesse momento uma frase, uma exortação enérgica do Senhor Jesus Cristo em seu discurso. E por que ele fala isso? Vocês vão desejar, porque os fariseus, como eu disse, eles estavam ali como muitos jornalistas hoje, mal alinhados, fazendo perguntas com o intuito de buscar provas, juntar provas contra o Senhor Jesus Cristo, buscando se encontravam nele alguma distorção da palavra, da lei de Moisés. Então o Senhor Jesus Cristo, percebendo as suas intenções, ele fala: vocês vão desejar um dia ter por perto o Filho do Homem, como nos dias de hoje. Vocês vão desejar um dia ter uma igreja pequenina como essa, com as portas abertas, pregando a verdadeira palavra, que aponta para a salvação, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vocês vão desejar e não vão encontrar. Isso já foi relatado até mesmo antes do Senhor Jesus Cristo. Dá-se a entender até que ele está lembrando aqui, o Espírito o faz lembrar do texto de Zacarias, onde muitos judeus vão chorar, porque pensaram que estava agradando a Deus. Tem muita gente que pensa que está agradando a Deus, mas está seguindo falsos Jesus, falsos Messias, falsas ideologias. Vocês vão desejar o verdadeiro e não vão encontrar. A possibilidade é hoje, é agora. Você ainda tem um pouquinho de liberdade ainda nas redes sociais. É, se possível. Eu conheço algumas denominações que são restritivas, que elas até aos seus anciões ali ensinam, seus anciãos ensinam: não vai comer no chiqueiro dessas religiões apóstatas aí, não vai comer lá. Mas alguns estão saindo, abrindo os olhos e vendo, porque tem mensagem muito melhor, e mensagem expositiva, mensagem da palavra de Deus. O texto da Bíblia está sendo lido. Lá o ancião proíbe que eu estude a Bíblia, e lá nas outras denominações vemos lá: medita na minha escritura de dia e de noite, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Alguns estão abrindo os olhos e se alinhando com o verdadeiro, com o Senhor Jesus Cristo. Então a oportunidade é agora, não perca tempo, e se alinhe com o verdadeiro, com o Senhor Jesus Cristo. Hoje na introdução do culto eu citei algo um tanto que interessante que o Senhor me faz lembrar neste momento, que muitas vezes muitos estão caminhando com o Senhor Jesus Cristo fazendo coisas erradas. Muitos estão caminhando com o Senhor Jesus Cristo, mas desagradando o Senhor Jesus Cristo, e por isso sofrem. E se estamos sofrendo, temos que fazer uma pergunta: estamos sofrendo porque estamos agradando a Jesus Cristo, ou estamos sofrendo porque estamos fazendo o que é errado? Nós vemos aí, você conhece a árvore pelos frutos. Aí você vê lá alguém recebendo uma queda por conta de um pecado licencioso, por causa de ganância. Aí você vê, está sofrendo porque corrompeu a doutrina, abandonou, apostatou. Vida de mornidão, vai ser vomitado da boca de Deus. E outros, pelo contrário, com muitos pastores aqui que estão morrendo, né? Morreu um pastor aqui na Colômbia, morto por um grupo, né? Lá no México, outro pastor também morreu, né? E assim são desprezados os verdadeiros cristãos, que morrem por amor, que entregam sua vida, como o apóstolo Paulo, que se entregou como oferta de libação pelo amor da pregação do Evangelho. Muitos são desprezados. Então temos que olhar para isso. Estamos sofrendo porque obedecemos a Deus
ou estamos sofrendo porque estamos desagradando a Deus, pois não estamos alinhados com a sua palavra, nem com a sua doutrina. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Veja, e vos dirão ali, no verso 23, e vos dirão, está ali ou está aqui, não vades, nem o sigais, pois como um relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que as tecnologias, como disse o profeta Daniel, se multiplicariam. O conhecimento de Deus e o conhecimento tecnológico haveriam de se expandir. As multidões que surgiram com o decorrer do processo histórico haveriam de ter acesso à palavra de Deus e acesso às tecnologias simultaneamente, instantaneamente, por tecnologias visuais hoje, como esse smartphone que eu estou usando para gravar a mensagem. Eu estou colocando nesse momento a mensagem da Remanescente Cristã para que o mundo inteiro possa assistir, e também no idioma e no dialeto aí, que a pessoa esteja em qualquer canto deste mundo, nos 4 cantos da terra. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo vai ser visto nos 4 cantos da terra. Assim como podemos ver um relâmpago, ele usou a ilustração de um relâmpago que cai numa determinada região e ele se arrasta rapidamente de um extremo para outro. Bem assim será a vinda do Filho do Homem, e rápida. Logo entendemos que existem acontecimentos nesta ação rápida do Senhor Jesus Cristo. Muitos aqui incrementam também já a doutrina do arrebatamento. Não vamos entrar e nem ser contencioso a essas escolas de interpretação do pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Não vamos entrar nesse mérito, mas bem assim eu creio que também será rápido o resgate dos filhos de Deus. O Senhor virá rapidamente, como nos diz, os anjos virão recolher os seus filhos, os demônios vão recolher sua mercadoria, os rejeitados também, mas que também pode ser interpretado de outra forma. Se der tempo, nós veremos assim na interpretação deste texto. Veja no verso 25: mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. O reino foi implementado, é chegado a vós o reino dos céus. O conhecimento e a vinda do Senhor Jesus Cristo com a sua mensagem já de certa forma resgatou, santificou a muitos que ouviram e aceitaram a mensagem do reino e declararam com suas bocas que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esses são os filhos de Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus encarnado, se manifestou em carne e sangue para desfazer a obra de Satanás, veio desbaratar os cativeiros e conceder uns a pastores, apóstolos, profetas, mestres, como está em Efésios capítulo 4.